agora sim vai voltar a pagar bons dividendos. Ano passado a gente não tinha essa visão porque que não permitiu a empresa pagar bons dividendos. Você fica impedido de distribuir dividendos. E vislumbramos aí boas perspectivas, tá? O que eu entendo que a empresa tem tentado sinalizar ao mercado. Também ainda estou decidindo se vou na PN ou vou na... Eu estou bem focada em Klabin, no preço, né? Estou aguardando, vocês sabem aí, comentei com vocês de novo essa semana, né? É uma empresa sem comparáveis, não só no Brasil, mas no mundo, verticalizada, que agora sim vai voltar a pagar bons dividendos. Ano passado a gente não tinha essa visão porque não tinha uma política de hedge, e o fato dela ter nas suas receitas mais receitas vindas de exportação de celulose traz uma volatilidade ao lucro líquido que não permitiu a empresa pagar bons dividendos, tanto mesmo gerando caixa pra caramba. A mesma coisa acontece com a Suzano. Então, quando você acumula ali prejuízo acumulado no patrimônio líquido, você fica impedido de distribuir dividendos. Esse caso foi solucionado, ela criou uma política de hedge. Então, esse efeito cambial não caixa hoje, ele não vai para o lucro líquido, e a empresa consegue demonstrar ali lucros líquidos, obviamente, no positivo, e vislumbramos aí boas perspectivas, tá? O que eu entendo que a empresa tem tentado sinalizar ao mercado? Essa previsibilidade trimestral, e esses 6 centavos aí, na minha opinião, vão ser recorrentes, né? Porque ela tem uma política de dividendos diferentes, que é sobre o EBITDA menos o CAPEX, bem fácil de calcular, inclusive com dados do próprio press release, vocês conseguem calcular isso. Então, fazendo uma continha de padeiro, mantendo esses 6 centavos pela KLBN4, né? É só multiplicar vezes 5 isso para os 20 centavos na KLBN11. Também ainda estou decidindo se vou na PN ou vou na Unit. Qual é a diferença? A Unit tem mais ofertas de aluguel de ações, que me interessa, e segundo, tem a possibilidade de lançar put, que também é algo que muito me interessa, né? A put nada mais é, pessoal, do que você programar a possibilidade de um aporte, né? E ainda ganhar com isso. Você ganha um prêmio para pagar a ação barato, num preço que você acha interessante. A gente está terminando de preparar, inclusive, um treinamento especial sobre isso, muita gente nos pede, mas é uma forma que a gente tem de pedalar o aporte para o próximo mês, ainda ganhar um dividendo sintético em cima disso, e o risco que você tem é ter que comprar a ação que você quer, que você gosta, num preço interessante. E eu tô, coincidentemente, eu tô até com algumas coisas aqui que eu estava olhando, que Klabin, em 2019, antes do projeto Puma entrar em produção, ela estava com um EBITDA aqui de 4,3 bilhões. Esse ano, ela está com uma estimativa de consenso de mercado médio para fechar de 7,6. Olha o salto que a empresa deu, né? E aí, para 2023, 7,3, cai um pouco, 2024, 7,6. Os dividendos projetados para esse ano, para 2023, 0,25 e 2024, 0,26. Então, assim, está crescendo quase que mais do que 1 centavo por ano os dividendos. Então, assim, eu vejo a empresa nos patamares de hoje, o preço dela está muito atrativo, acredito que seja patamares de 2020, 2019, pelo que a empresa vem entregando. Só, cara, eu acho que eu estava pensando, eu acho que talvez eu estou tendo um preciosismo muito grande em relação ao preço. Já daria para começar a comprar de novo, sabe? Então eu estou reavaliando a minha posição em Klabin. É claro, né? Você tem um preço de 3,30, né? Cara, eu não sei, eu tô pensando. Eu tinha esse número também, mas estou reavaliando. Vamos mostrar no longuíssimo prazo a diferença que os dividendos fazem. Joe, coloca ao invés do início em 2016 para a gente começar em 2001. Bora, vamos rodar essa simulação então. Vamos ver o que acontece aí. Mesmas premissas de antes, tá, pessoal? Só mudando a data. Então, a gente pegou a Klabin 4, que é a preferencial, que acaba tendo um yield melhor do que a Klabin 3, investimento inicial de R$10.000 e aportes mensais de R$1.000. Eu sei que muita gente pode falar, poxa, mas R$1.000 é pouco, R$1.000 é muito. A gente tentou pegar um valor aqui
que a gente consiga, pelo menos, abranger um número grande de pessoas que teriam condição de fazer um aporte nesse montante. Vamos lá, vamos baixando aí. Isso, boa. Então, vamos lá. A pessoa que comprou Klabin 4 durante 20 anos, fazendo um aporte de R$1.000 por mês e aquele aporte inicial de R$10.000, ela desembolsou R$241 mil, ela acumulou proventos de 434, ou seja, proventos de quase 2 vezes os aportes que a pessoa fez, e investindo os aportes mais proventos, ela desembolsou R$675 mil. O patrimônio dela acumulado nesse período foi de R$2.691.072. Isso dá mais de 10 vezes o desembolso que a pessoa teve nesse período. Pessoal, olha que incrível. Além disso, a gente teve um desdobramento em 2014 dessas ações, elas desdobraram no fator de 5 vezes, e com isso a pessoa acumulou quase 500 mil ações, 482.271 ações. Olha que impressionante esses números, pessoal. Desce mais um pouquinho, Joe. Olhando aquele mesmo gráfico que a gente estava olhando no começo, aqui a gente mostra em amarelo o desembolso acumulado, quanto que a pessoa foi acumulando de investimento nesse período. O azul mostra o quanto ela acumulou de patrimônio no período, e a diferença entre o amarelo e o azul é a sua rentabilidade. É quanto você tem hoje versus o que você aportou. Desce mais um pouquinho, Joe. Aqui a mágica aparece de uma forma muito clara. Pessoal, vejam que interessante. Lá atrás, em 2002, 2003, só para vocês terem uma ideia de como era pequenininho o dividendo, a barra azul nem aparece ali em 2002, 2003. Então, a pessoa fez os aportes dela no ano de 2001, aliás, começou. Ali já começa a ter alguns dividendos, mas eles ainda representam centavos. É aquilo que a gente sempre fala, pessoal. Muitas vezes, no início, a gente vê aqueles dividendos de centavos pingando na nossa conta e a gente desanima, a gente acha que a estratégia não está funcionando bem, a gente acha que o caminho não é esse. Mas se você persistiu nessa estratégia, investindo só em Klabin, olha que interessante. A partir ali, mais ou menos do 9º, 10º ano ali, 2010, 2011, 2012, os proventos começaram a crescer de uma forma exponencial. Então, a gente chegou ao ponto de, em 2019, Joe, passa ali em cima da barrinha, a gente teve um total recebido de R$78 mil, que equivale, ali embaixo na barrinha azul, a um provento mensal de R$6.500, um salário mensal de R$6.500. Se a gente for olhar a média anual recebida, que é aquela linha verde, a gente está falando de R$21.719. Então, esse é o salário anual que você conseguiu acumular em Klabin, e, de novo, a mesma coisa que a Lu tinha comentado lá atrás, uma ação de dividendo que cresceu em termos de produção, cresceu em termos de capacidade e cresceu em termos de rentabilidade também, porque a ação da Klabin valorizou muito nesse período. Então, olhem que ação fantástica para ter se investido.